alguns judeus, alguns fariseus e escribas, Uhum. eles chegam lá ao redor de Jesus, onde Jesus e os discípulos estão, e ele percebe que os discípulos de Jesus não cumpriam com uma tradição muito importante para os judeus, que é lavar as mãos antes de comer. E aí, assim, nessa época ainda não tinha essa ideia de micro-organismos, que poderia ter algo na sua Sim. mão, se você ingerisse, Aham. te causaria algum dano. Então, assim, esse costume não era por higiene, nem muito menos etiqueta. Para os judeus, isso era uma questão de purificação. Purificação no sentido de santidade. Então era um pecado alguém comer com as mãos sujas, né? Só que isso não está na lei de Moisés, que foi uma lei que Deus deu para as pessoas. Era um costume dos judeus, aqui ainda vai falar que era um costume dos anciãos. Certo. Né? E aí eles perguntam, né, para Jesus, por que que os seus discípulos, por que que eles não lavavam as mãos antes de comer, né, já que eles estavam falando de Deus. E aí Jesus fala o seguinte aqui no versículo... Não precisa lavar a mão, galera. Não, gente, pelo Opa, amor de peraí, Deus. calma aí. Não é bem assim. Principalmente no contexto pandêmico aí, por favor, lavem as mãos antes de comer. Capítulo 7, no versículo 6, Jesus vai falar o seguinte, ó. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, aí o versículo 7, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Então Jesus estava falando aqui um pouco sobre isso, sobre usar tradições, coisas que não necessariamente está obedecendo a Deus, colocar aquilo ali como uma lei, um mandamento e nem sustentar. Os fariseus faziam isso. Jesus, por toda a Bíblia, vai falar em vários versículos. Eu até peguei alguns aqui, que nem precisa de gente estar abrindo, mas em várias passagens bíblicas, Jesus vai criticar a hipocrisia dos fariseus, dos escribas, que eram as maiores autoridades religiosas na época, porque eles tinham muitas práticas para mostrar para os outros que eram santos, puros, limpos, e não necessariamente isso era lei de Deus. Mas a pessoa está mais preocupada nessa manutenção de aparência, o que as pessoas vão pensar a respeito, né? Ah, ele tá ali, tá falando da palavra, um doutor da lei. E de fato, a gente vê Jesus muito, vamos dizer assim, Jesus pilhado com essa galera dos fariseus, desses doutores da lei, né? Porque essa era a intenção deles, eles estavam muito mais preocupados com status, né? Com a aparência ali, do que verdadeiramente as pessoas iam pensar, do que de fato a essência da palavra de Deus, a essência da palavra de Jesus, de amar as pessoas, de ajudar as pessoas. Enfim, é muito interessante. Eu queria falar um pouquinho também, até pegando esse gancho aí de Jesus, lá em Mateus 6, a gente vê Jesus confrontando também. Mateus 6, versículo 1, a palavra do Senhor diz o seguinte, vamos lá. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quanto, pois, deres esmola, não toque trombetas diante de ti, como fazes os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Aqui a gente vê Jesus novamente, né, falando, gente, não é isso. Não é galardão diante dos homens. Ele fala bem, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, ajudar as pessoas, levar a palavra adiante. Vamos dizer, cumprir o evangelho, ir por todo mundo, pregar o evangelho, a gente tem que tomar cuidado dessa essência, que a essência não é se mostrar aos homens, a essência não é simplesmente para que as pessoas vejam, a essência é servir a Deus. E de fato, Jesus ele batia muito nessa tecla, né? Porque era algo comum ali entre os fariseus, né, os autores da lei, né?